Hoje é quarta, 24 de janeiro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo vai jogar hoje às 21 horas e 30 minutos no estádio Elci Rezende e vai enfrentar a equipe do Boa Vista. Terceiro jogo do Botafogo na temporada e será uma partida em que provavelmente o técnico Thiago Nunes deve rodar o elenco. E vamos ver o que será feito nessa partida contra a equipe do Boa Vista, que vem de uma vitória em cima do Voltaço. Todos os detalhes a respeito de Botafogo contra a equipe da região dos Lagos dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você pode entrar agora na Parimatch, fazer seu cadastro, clicar no link que está aqui no nosso primeiro comentário e ter todas as possibilidades. O Botafogo entra novamente como favorito e entrando como favorito é muito mais fácil de você ter uma odd e colocar ali um palpite no nosso Botafogo. Se você ainda não fez o cadastro, tá dando mole, link tá aqui embaixo no nosso primeiro comentário e claro, você pode usar o cupom SORTE no seu cadastro inicial. Pega essa dica, hein? Hoje, às 21 horas e 30 minutos, Botafogo e Boa Vista, a terceira partida do Glorioso no Campeonato Carioca, e o Alvinegro vai em busca da sua terceira vitória. O grande X da questão é qual escalação o técnico Thiago Nunes deverá colocar em campo hoje. Com certeza, o gramado deve ser levado em consideração a respeito ali da provável escalação do Botafogo. Será que o técnico vai colocar aquilo que o Botafogo tem de melhor, mesmo com um gramado complicado, ou ele vai fazer uma escalação alternativa? Eu iria de time alternativo, já falei isso aqui algumas vezes no nosso canal. Daria mais rodagem para os meninos e preservaria os bons jogadores que o Botafogo tem, visando a partida do final de semana contra o Sampaio Corrêa. Ele relacionou esses jogadores aqui para a partida de hoje, os goleiros Gatito Fernandes, Igor Gabriel e Lucas Barreto, os jogadores para a zaga e lateral Alexander Barbosa, Bastos, Hugo, Lucas Alter e Marçal, claro, Danilo Barbosa e também o Newton podem fazer aquele papelzinho de terceiro zagueiro. Os meio-campistas Diego Hernandes, Eduardo, Jacob Montes, Cauê, Marlon Freitas, Raí e Tietê. E ali jogadores para a meia, para ponta e para o ataque. Janderson, Jefinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, Segovinha, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Esse é o Botafogo para enfrentar a equipe do Boa Vista. E o que eu espero do Botafogo hoje? Intensidade, mesmo com gramado ruim, que o Botafogo consiga outra vitória. Com certeza, as condições do gramado serão dificultadoras para o Botafogo em determinados momentos. Você não tem um gramado tão bom e contra o adversário que tem as suas qualidades. O Léo Dantas vai falar daqui a pouco sobre essa equipe. O jogo será transmitido pela Band, pelo Band Esportes e pelo canal Gold aqui na plataforma YouTube. Então você tem 3 maneiras para acompanhar a partida do Botafogo. E a gente espera que hoje aconteça essa vitória, que é muito importante para a manutenção da moral, que os jogadores consigam dar, mesmo no gramado ruim, um degrau a mais, a respeito ali de qualidade, de desenvolvimento, porque o Botafogo precisa vencer esse jogo. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Boa Vista, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos então falar do Boa Vista, o Verdão de Saquarema, adversário do Botafogo, na noite desta quarta-feira, lá em Bacaxá, no estádio Elci Rezende de Mendonça, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E já que eu falei onde o estádio, onde o jogo vai ser realizado, o estádio em que a partida vai acontecer, é importante que esse elemento gramado faça parte da análise do que a gente pode esperar da partida. Tradicionalmente, o Elcirzão, lá em Bacaxá, tem um gramado ruim, muito duro, e isso pode ser percebido na partida de domingo à noite entre Sampaio Corrêa e Vasco. Vai ser um gramado até mais usado nessa temporada do que em outros anos, justamente pela presença do Sampaio contra os grandes nesse mesmo estádio e também do Audax, que mudou para Saquarema nessa temporada e vai usar. O Botafogo não vai ser prejudicado por isso agora, porque vai ser só o segundo jogo do estádio na terceira rodada, tá numa média legal. O problema é que o gramado é, de fato, naturalmente ruim, naturalmente duro, irregular. Isso pode atrapalhar, por exemplo, trocas de passe para os dois lados. Mas é que como o Botafogo tem, primeiro, a obrigação do resultado e segundo, o time, o elenco, seja lá o que for, mais técnico o Boa Vista, isso tende a atrapalhar um pouco mais o Botafogo do que o Boa Vista, Por pequeno, digamos assim, é mais confortável esse tipo de cenário para atrapalhar o time maior. Mas analisando taticamente o Boa Vista nessas 2 primeiras rodadas e considerando também o que eu vi no treino do time, tive a oportunidade de acompanhar um treino do Boa Vista, fazendo uma matéria para a Band, e gostei muito do que vi. Eu já falei isso no guia do Campeonato
carioca pré, né, início do estadual aqui no canal. Pensando na defesa, o Boa Vista joga tradicionalmente 4-3-3. Na maior parte do tempo a linha está posicionada com os 4 jogadores, os 2 zagueiros e os 2 laterais, mas em alguns momentos há uma mudança de desenho para fazer a saída da bola ou para fazer uma defesa mais consistente. Quando está sem a bola e precisa se defender e sendo atacado com um pouco mais de audácia pelo adversário, ele se defende com 5. Traz um volante para a linha dos 4 zagueiros, traz os 2 pontas para a linha de meio campo e se posiciona no 5-4-1. Quando vai fazer a saída, normalmente está com 3 lá atrás. Avança o lateral esquerdo, deixa o lateral direito e os 2 zagueiros. Em algum momento, sobe lateral, o time fica com 3 lá atrás. E é nesse momento que o Boa Vista mais sofre, principalmente com os passes em profundidade. Tanto o Vasco como o Volta Redonda conseguiram fazer isso muito bem. A bola mais longa, não precisa ser pelo alto, pelo chão também, né? O que eu costumo chamar de rasgando a defesa. O Boa Vista tem dificuldade de fazer esse retorno quando essa bola encaixa, e aí o adversário, nessas 2 partidas anteriores, achou alguém com possibilidade de sair dentro da área, com a oportunidade de fazer o gol. Outro problema na marcação foi a subida do lateral esquerdo adversário, ou seja, a marcação do lado direito se mostrou um pouco falha. O Sanches, do Volta Redonda, na partida do Raulino de Oliveira no último domingo, deitou e rolou por ali. Conseguiu encaixar várias jogadas, inclusive a que origina o primeiro gol. Então, as costas da lateral direita do Boa Vista é uma possibilidade do Botafogo atacar bastante com o seu lado esquerdo. E aí, com o esquema do Botafogo, essa posição meio que vai ficar com o Jefinho também, né? Não só com o lateral, eu citei o Sanches, porque ele é um lateral muito ofensivo no time do Volta Redonda, mas como o Botafogo não está jogando com o lateral, né? Está jogando com um esquema de ala, então a tendência é que esse corredor pelo lado esquerdo fique mais por conta, a gente não sabe quem vai jogar, se Marçal ou Hugo, mas do lado esquerdo a gente pode ter Jefinho ou pode ter Vitor Sá, então são jogadores capazes de infernizar esse lado direito da defesa do Boa Vista, acho uma boa arma. Mas em todo caso, o Boa Vista mostrou falhas dos 2 lados, mas isso ficou mais evidenciado pelo lado esquerdo em função do talento do Sanches no time do Volta Redonda no último domingo. Pensando no Boa Vista atacando, tem como primordial elemento proposto pelo técnico português Felipe Cândido a valorização da posse da bola e a troca de passe. Estilo Diniz, ele mesmo se caracterizou como menos teimoso. Se precisar em algum momento mudar, ele muda. Isso ficou muito claro nas 2 partidas. A gente não viu um time insistindo no mesmo jeito o tempo todo, só aquela variação de linha defensiva com 4, com 3, o que eu falei no início do vídeo já caracteriza isso. Mas o Boa Vista vai tentar fazer isso. Quando teve a possibilidade de usar essa arma contra o Volta Redonda, conseguiu, trocou passes, envolveu o Volta Redonda e teve bons momentos. Acho até que o Boa Vista foi melhor do que o Volta Redonda, mesmo jogando fora de casa, e no final foi buscar a vitória por 3-2. Mas quando não tem a bola, e talvez não tenha tanto assim contra o Botafogo, soube contra-atacar muito bem, usando os pontas, a velocidade, a saída rápida pelo lado. Isso também mostra uma variação, né? Olha, quero valorizar a posse da bola, mas se eu não tiver, eu não vou brigar contra um adversário que é mais forte do que eu. Deixa ele com a bola, eu vou me montar bem na defesa, recuperar e tentar sair no contra-ataque. Boa Vista encaixou boas saídas em transição na velocidade no jogo contra o Volta Redonda, usando os lados. Principalmente o lado direito. E aí mora a questão, né? Por que ficou mais espaço para o Sanches, do lado esquerdo do Volta Redonda no jogo passado? Porque o lado direito do Boa Vista ataca mais. Então acaba tendo um pequeno problema de recomposição que dá espaço por esse lado específico do campo. Outra coisa muito importante, outro pilar na construção do jogo do Felipe Cândido no Boa Vista é a bola parada. Ele treina muito bola parada depois dos treinos táticos, exige muito a cobrança e tem 2 bons cobradores. O Jefinho, que foi titular no primeiro jogo, não foi no segundo, ele bate chapado, colocado mais perto da área, com muita qualidade, treinou muito bem quando eu pude acompanhar de perto. E tem o Sheldon, que eu não vi no treino, mas que bateu pelo menos 3 faltas perigosíssimas, uma delas na trave no jogo contra o Vasco. Então, quanto mais o Botafogo evitar as faltas frontais na intermediária e coladinho ali na área, melhor, porque o Boa Vista tem essa arma importante. Essa bola parada forte, ela não é só nas cobranças de falta. Quer dizer, o chute forte de fora da área não é só na bola parada, consertando. Com bola rolando, isso também acontece. O Sheldon, em alguns momentos, contra o Vasco, se descolou da linha defensiva e apareceu na intermediária para chutar. Vimos outros jogadores, como o Christopher também, arriscando de fora da área. Então, se tiver espaço, o Boa Vista vai arriscar de média e longa. Citei o Christopher como bom finalizador. Ele é um cara que finaliza de longe, aparece na área para finalizar. É o cara que arma, é um meia muito completo. Para mim, o grande destaque desse time do Boa Vista nas 2 rodadas iniciais, quiçá o destaque do time de menor investimento
nesse início de um campeonato carioca. É o cara que arma, que pensa, finaliza, que dá passe, que distribui o jogo e que tem tido a inteligência para comandar o meio-campo do Boa Vista. É melhor não dar espaço para ele, porque ele pode resolver, se não com um gol, uma jogada para deixar alguém na cara do nosso goleiro, que a gente também não sabe quem vai ser por enquanto. Esse é o Boa Vista Verdão de Saquarema, que, repito, é um dos meus candidatos a incomodar e a, quem sabe, buscar uma vaga na semifinal. Grande abraço, bom jogo. Valeu, Léo, sempre dando um show em suas análises. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, TF! Fala, pessoal de casa! Vem aí a terceira rodada do estadual e o Botafogo vai até Saquarema enfrentar o Boa Vista. E contra eles são 19 partidas, com 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Eles são sempre adversários complicados. Não foram no ano passado, mas historicamente são. Apesar do primeiro confronto ter sido só em 2007, o time de Saquarema já foi nosso adversário anos antes. Isso porque, para quem não sabe, o Boa Vista é a versão rebatizada do antigo Barreira Esporte Clube, time também de Saquarema, comprado por empresários em 2004. Em 95, vencemos por 5-2 no estádio Caio Martins. No ano seguinte, 96, 7-1. E em 1997, 6-2. Depois de 97, só enfrentaríamos eles de novo já com o nome de Boa Vista, recém-chegado da segunda divisão. Venceram em 2006 e em 2007 jogaram pela primeira vez a primeira divisão do Rio de Janeiro e nunca mais caíram. Quando eu me lembro de confrontos contra eles, automaticamente 2 nomes me vêm à mente: Maico Suel e Marcelo Cordeiro. Em 2009, disputamos um jogo duríssimo na casa deles. Era a estreia de um então jovem e desconhecido, um tanto desconhecido, e ele teve uma grande atuação. 2 gols de Maico Suel, 2-1 Botafogo, jogo duríssimo lá em Saquarema. Dos 2 gols, destaque para o primeiro, um golaço de falta. Juninho era o cobrador oficial, ele tinha então total prioridade, mas o Mago foi lá, confabulou com ele um pouco, cobrou a falta e colocou no ângulo indefensável para o goleiro do Boa Vista. No ano seguinte, goleada, hat-trick e golaço. Em 2010, dessa vez em São Januário, o Bota cravou um 4-1 para cima do Boa Vista. 3 gols de Louco Abreu. O primeiro, o terceiro e o quarto. Mas é no segundo que está o golaço. Marcelo Cordeiro, livre pela esquerda, recebeu do Louco Abreu, que eu não sei como viu, ele estava de costa, então ele não sei como ele sabia que o Marcelo Cordeiro ia estar ali, mas ele conseguiu achar o Cordeiro e ele fez um golaço de cobertura, magistral. Foi um golaço da partida, aquele gol do Marcelo Cordeiro. Aquele jogo pela 7ª rodada da Taça Rio foi também uma homenagem ao Armando Nogueira, jornalista, poeta alvinegro, que tinha falecido naquele mesmo dia. Pela vitória. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Redes sociais de ambos aqui embaixo na nossa descrição. O Botafogo tem que vencer. O Léo Dantas passou os caminhos das pedras para o Botafogo conseguir mais 3 pontos do Campeonato Carioca e, claro, seguir ali na liderança da competição, até mesmo para você ter uma folga mais na parte de cima da tabela ali e também na reta final, quando você vai ter que focar 100% na pré-Libertadores. Palpitem aqui embaixo. Quero saber as opiniões de vocês e se poupariam ou não o time titular, deixando apenas os meninos em campo hoje, lá no estádio UC Resende. Falem aqui embaixo, tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto hoje às 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo, trazendo tudo a respeito de Botafogo e Boa Vista. E claro, se acontecer alguma coisa importante, eu volto ainda hoje. Mas, caso não aconteça, seja um dia tranquilo, voltarei apenas às 23 horas e 30 minutos. Valeu, amigos, fui. Fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo juntos.